Obediência. Segundo o dicionário, a palavra obediência vem do latim obedire, que quer dizer escutar com atenção. A obediência é uma virtude anexa à virtude cardial da justiça e se define como um comportamento pelo qual aceitamos as ordens dadas por outro. A obediência, segundo Santo Tomás, constitui a essência do Estado religioso. Um religioso deve amar a obediência acima de todas as virtudes, porque, segundo São Boaventura, toda a perfeição do Estado religioso consiste na abnegação da vontade própria. E o que é o egoísmo, senão o desejo veemente de fazer a minha vontade? E o que é o amor, senão eu abrir mão da minha vontade em função do bem do outro? A obediência, então, é uma homenagem, um ato de submissão que prestamos aos superiores. No entanto, a virtude da obediência se distingue da virtude da justiça, porque a obediência implica desigualdade entre superiores e inferiores. Lembrando que justiça é, por definição, dar a cada um o que lhe é devido. Muito cuidado, porque quando se fala de justiça hoje em dia, sobretudo no ambiente de marxismo cultural, se pensa logo em igualitarismo. Não. Deus distribuiu os bens de acordo com o seu plano, que tem por objetivo o bem de toda a criação. E nós vemos desigualdade na chamada justiça distributiva de Deus. Numa empresa, não é assim que todos podem ser presidentes, seria impossível o seu governo. E eu falo isso como administrador. Você tem que ter uma estrutura hierárquica. Um presidente, um vice-presidente, diretores, gerentes, supervisores e chão da fábrica. Qual é a base escriturística para esta virtude? Nós temos, por exemplo, em Romanos 3, 1 a 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Claro, se a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da minha cabeça, que não seja por permissão de Deus, aquilo que não é por vontade de Deus é por permissão de Deus. Porque quando nós fazemos o mal, Deus não quer que nós façamos o mal, mas Ele permite em função do livre-arbítrio. Obviamente que o mal terá sempre consequências ruins para mim e para os outros. E cada um vai responder pelo bem ou pelo mal que fez ao final desta vida. Continua São Paulo. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Caríssimos, Deus governa o mundo através da sua providência. O que é a divina providência? São as disposições pelas quais Deus sustenta e conduz a sua criação em ordem à perfeição. E, portanto, em sua providência, Deus não deixa faltar nada para ninguém
daquilo que for necessário ao seu bem, entendendo como o bem maior do ser humano, não aquilo que eu acho que é o meu bem, senão aquilo que de fato é para o meu bem maior, que é a minha salvação. Isso pode incluir aqui agora uma certa privação, em função, por exemplo, de algo que eu preciso aprender, de um desapego que eu preciso exercer para o bem da minha alma. Então, a obediência é uma virtude moral. Toda virtude moral se conquista pela repetição, ou seja, através do hábito. E é também sobrenatural, pois a adquirimos pela ajuda da graça de Deus, que nos inclina a submetermos nossa vontade a dos superiores legítimos enquanto representantes do Senhor. Então, quem tiver dificuldade em obedecer o pai, a mãe, o chefe, sei lá quem, peça a Deus essa graça e obedeça, mesmo que, sobretudo num primeiro momento, com má vontade, mas porque eu vejo no meu superior a autoridade de Deus. Obviamente que nós precisamos evoluir da má vontade para a boa vontade, não só porque é mais perfeito, mas também pelo nosso próprio bem. Porque aquilo que fazemos de má vontade gera um desconforto, e todos esses desconfortos, angústia, todo tipo de emoção ruim dentro de nós, eu tenho falado tanto, gera uma bioquímica ruim que afeta a saúde. Então, por isso, precisamos cuidar das nossas mentes e dos nossos corações. Como filhos de Deus, somos chamados a imitar seu Filho, que por obediência entrou no mundo e por obediência sofreu do modo mais difícil sua saída deste mundo. Resgatou-nos a todos com sua obediência da servidão do pecado por seu sangue precioso derramado. As criaturas racionais têm mais obrigação de obedecer a Deus justamente por serem racionais. Por quê? Porque assim nós estamos acima dos demais seres criados por Deus. O homem não se basta a si só. Ele precisa da sociedade, seja para sobreviver. Eu, por exemplo, não tenho como plantar as verduras da salada que eu como, as frutas da minha sobremesa. E nós dependemos também da sociedade para nos desenvolvermos plenamente em nossas necessidades, que são as mais variadas. Ou seja, eu preciso do professor para me educar, eu preciso do bombeiro para apagar o incêndio na minha casa, do médico para me curar. Nós dependemos uns dos outros. Para que ocorra o bem comum, líderes são necessários à sociedade. Isso se impõe à inteligência humana. Deus deu aos líderes a sua autoridade sobre os seus filhos. É sob essa perspectiva que devemos obedecer aos superiores como ao próprio Deus. Então não importa se o seu superior é gente boa ou se é carne de pescoço. Nós vamos obedecer. E aí o interessante é que na vida espiritual tudo é muito diferente do que se pratica na sociedade, do que às vezes é até a expectativa humana. Porque nós, sobretudo pela ferida do pecado original, buscamos os prazeres e fugimos das dores. Mas quantas vezes a gente não vai se deparar na vida com situações de dor? Toda vez que a minha vontade é contrariada, dói. Então, caríssimos,
quanto pior a pessoa com quem nós tivermos que conviver, melhor para nós. E por quê? Porque, bom, em primeiro lugar, Jesus diz: que mérito tem de se amais apenas aqueles que vos amam? Não fazem assim também os pagãos? Nós gostamos de ser bajulados, paparicados, servidos, elogiados. E aí, nesse sentido, a pessoa que me bajula, me paparica, me elogia, pode me dar a oportunidade, não que seja a vontade dela, de quê? De ser soberbo, de me achar a Cuba do lava-pés. Sou eu. Ao passo que a peste, a carne de pescoço, é quem me dá a oportunidade de trabalhar a virtude da paciência. Como é que eu posso saber se sou paciente se não houver um chato para me perturbar? Como é que eu posso dar um bom exemplo de paciência se não houver uma pessoa, por exemplo, que me persiga? O que é próprio da virtude da paciência? Não só a espera do tempo de Deus, mas também a tolerância dos defeitos alheios. E a paciência se faz necessária para o amor, assim como a humildade. E na obediência, eu tenho a oportunidade de crescer nessas duas virtudes, sem as quais não existe amor possível. São duas virtudes diferentes, mas interdependentes. Por quê? Porque não há humildade sem paciência. Assim como todo paciente só o será se for humilde. Vocês conseguem entender amor sem paciência e humildade? Não existe. Não é possível. Por isso, o padre Alir Sanagioto escreveu um livro intitulado Quanto pior a pessoa com quem você convive, melhor para você. Eu quero esse livro na livraria, viu? Todo mundo aqui compra. Quem estiver ouvindo a gente pela internet também, comente, vem aqui. Tá? Porque quando a gente consegue transcender essa dificuldade do dia a dia e conviver com os chatos, acabam os nossos problemas de relacionamento. Se eu consigo perdoar o inimigo e agora transformo em tarefa de vida a sua conquista, eu estou completamente liberto de todo e qualquer problema de relacionamento. Porque quem quer que faça o que for contra mim, em mim não vai ter efeito. Eu decidi que não vai ter efeito. E isso é maravilhoso. É o maior grau de libertação do ser humano. Porque a maior parte dos nossos problemas passam pelo convívio com as outras pessoas. Nós podemos ter problemas de ordem material, sim, mas a maioria dos problemas dos seres humanos está relacionado com o convívio. Com esses desgostos que nós vamos ter, com as nossas decepções, com o mal que fazem contra nós. Então, a pessoa misericordiosa é a pessoa mais livre que existe. E é isso que é genial na Sagrada Escritura. Por isso ela é o manual de instruções do ser humano. E as pessoas procuram a cura da depressão só no divã e no remédio, né? Os líderes têm o dever moral e espiritual de serem a voz daquele que quer o bem de todos. E isso é muito importante. O líder tem que entender que ele não está ali por acaso. Se você é chefe, se você exerce o poder, onde quer que seja, trema. Foi Deus que lhe colocou aí e você será cobrado no dia do juízo dos resultados da sua gestão. Ai daquele
que perseguir, ai daquele que exercer mal a sua autoridade, angustiando o próximo, prejudicando o próximo. Vai dar conta de cada centavo, de cada ato. Todo o bem e todo o mal decorrente da sua gestão será levado em conta no dia do seu juízo. Então, desobedecer os líderes é desobedecer ao próprio Deus. Se eles exercerem sua autoridade para sua própria glória, quem os cobrará no dia do juízo será o Senhor. Sem a submissão aos líderes, surgem a desordem e a anarquia. Na ordem natural, podem-se distinguir 3 espécies de sociedades. A sociedade doméstica ou familiar, presidida pelos pais. A sociedade civil, governada pelos detentores legítimos da autoridade, segundo os sistemas reconhecidos nas diversas nações. E nós temos também as sociedades profissionais, em que há patrões e empregados, as empresas públicas, privadas, cujos direitos e deveres respectivos são determinados por um contrato de trabalho. Na ordem sobrenatural, os superiores hierárquicos são o sumo pontífice, os bispos, os párocos, os padres no geral, que foram constituídos por Deus líderes espirituais para nos ensinarem o caminho do céu. E aí, recordemo-nos que um dos pilares da nossa fé é a obediência ao magistério da igreja. A fé católica tem 3 pilares: sagrada tradição, que é o quê? A fé que foi ensinada oralmente, antes de nós termos a Bíblia. E tudo aquilo que é tradição católica, a saber, os ensinamentos dos santos doutores da igreja, constituem uma tradição santa. Esses ensinamentos dos santos doutores são nada mais, nada menos do que a Sagrada Escritura colocada em prática. A prova de que tudo aquilo que Deus manda redunda no nosso bem. A prova de que as virtudes heróicas, as quais a Escritura nos convida, são possíveis para nós. Então, tudo isso é a sagrada tradição, as práticas dos primeiros cristãos, historicamente assentadas. E aí nós temos a Sagrada Escritura. Obviamente, a fé precisava ser colocada por escrito para que não se perdesse. Porque imagina a fé ensinada só oralmente. Quem conta um conto aumenta um ponto. Então aí os apóstolos se sentaram vendo essa necessidade, na medida em que eles entravam em contato com outras culturas muito diferentes da nossa, e havia esse risco de corrupção dos ensinamentos de Jesus. Então, assentaram por escrito a fé. O que é o Novo Testamento? A vida, os ensinamentos de Jesus, escritos pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois nós vamos ter todas as orientações às comunidades recém-criadas, que são as epístolas, as cartas. A comunidade tessalônica, epístola aos tessalonicenses. A comunidade da Galácia, epístola aos Gálatas. E por aí vai. E o livro do Apocalipse, revelação a São João.
Então, grosso modo, isso é o Novo Testamento. E o Velho Testamento é a história da criação, a história da revelação de Deus aos profetas, a história do povo eleito por Deus para suas manifestações, para a sua encarnação, para o ensino de toda a humanidade. É o Velho Testamento. Livros de sabedoria. Então, quem deu esse livro ao mundo foi a igreja. Então é loucura a pessoa querer seguir a Bíblia sem a igreja, sem a orientação da igreja. Negar a igreja, que é o que se faz no protestantismo, é negar a própria Escritura. Eu estou negando a raiz, a fonte. Faz sentido para vocês? Vamos lá. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pega aí o seu aplicativo. Quem não tem, no final da Bíblia me pergunte como baixar, eu ensino você a usar. E assim, você vai andar com a Bíblia sempre. O dia que estiver lá numa fila de um banco, ao invés de perder tempo, vá ler a Escritura. O dia que você estiver esperando, sei lá, um parente seu, numa consulta médica, está demorando, ganhe tempo lendo a palavra de Deus. Hoje ninguém tem desculpa para não ler a palavra de Deus, porque ela está lá no celular. Do celular ninguém esquece, né? Então não vai esquecer nunca a Bíblia. Então pegue lá, 2 Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. E aí, quem vai interpretar? Então, se não é de interpretação pessoal. Isso aqui não quer dizer que você não pode pegar a Bíblia e tentar entender. A Igreja Católica exorta que os fiéis leiam a Sagrada Escritura, que rezem ao Espírito Santo, que vai inspirá-los a partir daquela leitura. Porém, não raramente nós vamos nos deparar com trechos de difícil interpretação que nós não vamos entender. E aí basta recorrer ao Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, para entender. Basta perguntar aos teólogos católicos, padres, para entender. E aí nós temos a resposta a essa pergunta que eu fiz. Vamos agora para o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 16. Jesus está falando aos apóstolos e diz: quem vos ouve? Esse pronome vos está se referindo a quem? Aos apóstolos. Quem vos ouve, apóstolos, a mim ouve. E quem vos rejeita, apóstolos, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Muito bem. Alguém já se cruzou com São Pedro, por aí, com São Paulo, com São João? Não, eles morreram, né? Então, como é que nós poderíamos ouvir a igreja fundada por Cristo se não fosse pela chamada sucessão apostólica? E isso é algo que existe em toda organização humana. Por exemplo, um juiz de direito, ele pode assinar uma sentença, por quê? Porque ele tem legitimidade para isso. Ele estudou direito, tirou OAB, fez concurso, foi empossado. Por quem? Por uma instituição que é empoderada para isso, que recebeu o poder de modo legítimo. Quem foi a autoridade que deu posse a esse juiz? Pois bem, essa autoridade recebeu posse de outra, que recebeu de outra, e assim a gente chega aos fundamentos da nossa nação. A gente chega às leis que regulamentam tudo isso aí. Então isso é legitimidade. Agora, vocês, por acaso, vão confiar num camarada que é advogado? Tudo bem, foi um brilhante aluno, mas que resolve, justamente porque é muito inteligente, foi um brilhante aluno, ser juiz da, sei lá, 5ª vara de família?
resolveu pregar uma placa na porta da sua casa e começar a decidir, por exemplo, sobre divórcios. Não tem a menor legitimidade. Recebeu o poder de quem? É só porque ele se acha competente e quer até, com boa vontade, fazer o bem aplicando a justiça? Então, isso é o protestantismo. Não há mandato, não há empoderamento. Qualquer pessoa abre uma igreja protestante. Por conta disso, dessa livre interpretação da Sagrada Escritura. Um dos dogmas lançados por Martinho Lutero. Nós não. Nós obedecemos à igreja que foi legitimamente constituída pelo próprio Jesus. Ele se deu o trabalho de ficar 3 anos malhando ali, em cima daqueles homens, pescadores rudes, fazendo desenho toda vez que eles não entendiam a doutrina. Ao povo ele falava em parábolas e aos apóstolos ele explicava. Não raro a gente vê na Bíblia Jesus explicando, que os apóstolos não entenderam. E para quê? Porque eles teriam essa responsabilidade grave de nos ensinar a fé. Então Jesus enviou os apóstolos, Mateus 28, 20, ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus empoderou os apóstolos, recebei o Espírito Santo, a quem perdoar dos pecados, ser-lhes-ão perdoados, a quem os retiver, ser-lhes-ão retidos. Empoderou o primeiro líder da igreja, colocou um à frente. E aí, a igreja ortodoxa quer que vários mandem. O orgulho de bispos fez com que houvesse o primeiro cisma, porque não aceitavam a autoridade papal. Aí tem vários patriarcas, é uma igreja dividida. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E o que dizer do Espírito Santo prometido? O meu Espírito Santo estará convosco até o fim dos tempos. Então nós temos o auxílio do Espírito Santo e faz todo sentido porque a igreja é uma instituição fundada pelo próprio Deus para quê? Para ensinar o caminho do céu aos homens. Se Jesus ia ascender aos céus, ele tinha que deixar uma estrutura aqui montada. Senão, ele teria que ficar conosco. Ele, como Deus, poderia viver ali aos 33 anos sem envelhecer e estar aqui conosco até o fim do mundo. E hoje a gente vê católicos discordando do magistério, julgando a igreja. A igreja está obsoleta. A igreja tinha que se adaptar aos tempos modernos, né? Então eu sou a medida de todas as coisas. Isso é o que? Satanismo. Faça uma pesquisa na internet sobre satanismo. Qual é o mandamento primeiro? Aliás, o resumo dos mandamentos do diabo. Faça o que quiser, esta é toda a lei. Então é isso, eu sou a medida de todas as coisas. Eu sei o que é bom para mim e o que não é, eu sei o que é certo e o que é errado, eu decido. E isso está fortíssimo no mundo de hoje. Porque o mundo está sob a égide do diabo. Isso não é uma visão pessimista. Nós não podemos ser pessimistas. Por quê? Porque nós temos a fé, nós temos a esperança. São virtudes que levam o homem a viver com otimismo. Por quê? Porque não é o mal que vai triunfar jamais. É Deus que dá a última palavra. Apesar de tantas dificuldades, tanta coisa feia que a gente vê no mundo, nós somos felizes assim mesmo, por quê? Porque nós estamos no mundo, mas não somos mundanos. Por causa da felicidade decorrente da busca da santidade. Por causa da certeza de chegarmos ao céu se perseverarmos. Então, muito cuidado, porque já escutei da boca de evangélicos, porque circulei muito no meio evangélico, na época que minha mãe estava doente.
E circulei por convite de vários amigos evangélicos. E aqui eu preciso fazer um parêntese a algo que os evangélicos fazem que às vezes nós não fazemos. Que é ir em apoio da pessoa que está sofrendo, está passando por uma situação familiar, ou financeira, ou um problema de saúde, e não tem aquele irmão que leve a um grupo de oração. Tem, não estou dizendo que não tem na Igreja Católica, tem. Mas o que eu posso falar é da minha experiência particular. Eu recebi convite de uma pessoa católica, naquela época, que se predispôs a me pegar, a me levar a um grupo de oração, e recebi uns 6 convites de evangélicos. É aí que eu quero chegar. E aí, eu chegava nas igrejas, já tinha lá, numa delas, Assembleia de Deus aqui, o pastor, 7 obreiros, me esperando na porta, dizendo que eu era muito bem-vindo, ganhei uma Bíblia do pastor, os obreiros já sabiam o meu nome, o nome da minha mãe, e estavam, segundo as informações do pastor, há uma semana orando e jejuando pela saúde da minha mãe. Então, nós precisamos trabalhar essa virtude na nossa igreja. Todos nós precisamos ter este tipo de acolhimento. Precisamos ser apóstolos a esse nível. Me preocupa o católico instalado, o católico da fé egoísta, que vem à igreja só em função das suas necessidades, dúvidas e qualquer outra coisa. Mas que não reparte o bem que recebe da igreja com os outros, que não se interessa por conquistar outros para Cristo. Porque todos esses evangélicos me queriam evangélico. E óbvio, entende-se por caridade, porque para eles aquela igreja era certa, aquilo era o máximo bem que tinha acontecido na vida deles, então é louvável essa caridade. Cheguei numa outra igreja presbiteriana, ao final do culto, fui recebido pela comunidade com bolo, chocolate quente, todo um lanchinho caprichado. Fui paparicado. E aí? Então esse é o outro lado. E nós temos que nos preocupar, porque a Sagrada Escritura tem uma passagem que é bem grave, em que Jesus diz aos apóstolos, não atireis pérolas aos porcos. É bom a gente começar a se preocupar em nós não sermos esses porcos, a quem as pérolas do Evangelho estão sendo atiradas, e nós aí, sem dar o devido valor, sem colocar em prática. Então é mentira o que dizem que a igreja trancava a Bíblia por medo das pessoas, ao lerem a Sagrada Escritura, verem que a igreja era uma sociedade manipuladora. Essa é a teoria conspiratória. Vamos lá? De fato, se você for a alguns museus aí fora, você vai ver Bíblias com cadeados. Agora, não é porque a igreja não queria que os fiéis tivessem acesso, era pelo fato de uma Bíblia ser caríssima, porque antes da invenção da imprensa por Gutenberg, que aconteceu no ano de 1483, as Bíblias eram feitas por monges copistas. Vocês não têm ideia do trabalho. Não era papel como nós temos hoje em dia. Então, não havia as técnicas de impressão que existem hoje em dia. Então, era trabalhoso e era caro. Uma Bíblia demorava 20 anos, mais ou menos, para ser feita. Então, a igreja tinha que cuidar da palavra de Deus. Se não fosse bem manuseada, os bichos comeriam. Um livro, deixa cair água nele, daqui a pouco ele está mofado. Então, era por isso que o povo não tinha acesso à Bíblia. Também a maior parte do povo era analfabeto. Mas o povo tinha acesso à Bíblia de outra maneira.
Basta você entrar numa igreja na Europa, você vai ver a história da salvação contada nos vitrais, dá a volta na igreja, você praticamente está lendo a Bíblia. A arte sacra foi toda inspirada na Sagrada Escritura. Olha aí. Via sacra. Sempre houve na igreja. Você pega uma imagem, por exemplo, como a Pietà de Michelangelo. Alguém vai explicar para você que é essa estação aqui da Via Sacra, em que Jesus é entregue à sua mãe, morto. E por aí vai. Na igreja a gente se preocupa em fazer Deus entrar pelos ouvidos através da música, pelos olhos através da pintura, da escultura e até pelo nariz através do incenso. O incenso tem toda uma simbologia. Nas comunidades particulares e ordens religiosas aprovadas pelo Papa ou pelos bispos, as autoridades são eleitas segundo as constituições e regras. Por conseguinte, quem quer que entre numa dessas comunidades se obriga a observar os seus regulamentos e a obedecer aos seus superiores, que sempre vão mandar dentro de limites definidos pela regra. Mas existem mais razões para se obedecer. Filipenses 2, 6 a 8 diz: Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a obediência radical de Jesus. Também vemos em Maria um dos maiores exemplos de humildade e obediência, quando disse sim para que Jesus viesse ao mundo para nos salvar. Ela sabia que poderia ser apedrejada, mas mesmo assim preferiu obedecer. Apedrejada por quê? Imagine se São José tivesse deixado Nossa Senhora ela grávida, naquela sociedade. Ela seria apedrejada. E assim tantos santos foram obedientes. Nós temos, por exemplo, São João, Santa Teresa de Ávila, Santa Rita de Cássia, todos os santos. Não há santidade sem essa virtude. Mas eu vou citar algumas coisas desses que eu mencionei. São João, ao chamado de Jesus, deixou tudo, largou o pai, o lar, as suas redes e o seguiu. Santa Teresa d'Ávila, que é doutora da igreja, dizia que quem pratica a obediência acha-se no caminho mais curto para a perfeição. Olha aí. Ó virtude da obediência, tu podes tudo, dizia ela. Santa Teresinha obedecia em tudo à superior, entendendo que era Deus mesmo quem falava através dela. Santa Rita de Cássia chegou a aguar um galho seco por obediência a Deus, que fez brotar daquele toco seco uma roseira. E isso querendo mostrar o quê? O quanto que essa virtude é agradável a Deus. Por isso ele fez um milagre. São muitos os testemunhos de homens e mulheres que viveram a obediência e por isso se tornaram santos. São Bernardo diz que se nós, em vez de obedecermos cegamente, quisermos saber por que o superior manda isto ou aquilo, mostramos com isto que nossa vontade é muito imperfeita. Para provar essa cega obediência, mandam às vezes os superiores coisas que parecem absurdas e contrárias à razão humana, unicamente para acostumá-los a contrariar sua vontade e sujeitar seu entendimento à obediência. Tem uma santa da igreja chamada Crescência, que foi provada pela superiora. A superiora pediu algo completamente irracional para ver se ela tinha capacidade de obedecer. Disse ela que plantasse flores com as raízes para cima. Se você plantar as flores com as raízes para cima, elas vão morrer. Não tem como não morrer. A obediência de Santa Crescência era exterior, que é quando eu digo para o meu superior ou para a minha superiora, sim senhor, sim senhora, mas era também interior. Porque às vezes eu estou dizendo sim senhor, sim senhora, e por dentro eu dizendo, meu Deus do céu, quem merece uma criatura dessa? Ô capivara!
né? Santa Crescência não. Fez exatamente o que a superiora mandou. E aí, o que Deus fez? Brotaram rosas dessas raízes. Então, esses milagres acontecem sim, mas sempre na vida dos santos. Porque o santo não fica aí questionando. Veja, o que sim é possível em uma situação, se a minha cabeça, de repente, vem a ideia de sugerir a superiora, plantar as rosas, as flores, com as raízes para baixo, porque eu vejo que é assim que teremos o melhor resultado, então por esse bem, eu posso sugerir de modo dócil, madre, será que se plantarmos com as raízes para cima, de repente o sol não vai queimar as raízes e nós vamos perder as rosas? Que é o quê? É o questionamento da pessoa ignorante, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, dentro do que eu conheço é assim. Pode até ser que haja uma maneira diferente que eu desconheço. Então, eu não julgo o meu superior burro, estúpido, que está me mandando uma coisa que não faz o menor sentido. Senão que, de repente, pode até ser que haja essa possibilidade, ela possa ter tido essa experiência e, de repente, é até melhor plantar as flores com a raiz para cima. Então, quando existe essa inocência, essa bondade, esse desejo de um bem maior, nós podemos questionar, mas é um questionamento completamente diferente, que não brota do meu orgulho. Não, eu sei mais, isso aí não sabe nada. Tá? Então, meus irmãos, assim perfumadas são as virtudes ensinadas na nossa igreja. São João Crisóstomo, nada é mais próprio para destruir a igreja de Deus do que o modo de ver dos discípulos diferente do seu divino mestre. O que aconteceu e acontece com o protestantismo. Cada um se acha melhor intérprete da palavra, mais capacitado, cada um acha que tem um caminho melhor, e por isso as milhares de denominações cristãs. Então chegamos à conclusão de que devemos obedecer para agradar a Deus. Todavia, há limites para o exercício da autoridade. É evidente que não se faz obrigatório obedecer a uma autoridade que porventura mande qualquer coisa manifestamente contrária às leis divinas, à lei natural, à moral ou às leis eclesiásticas. Hoje nós lemos na primeira leitura, Atos 5, versículo 29, importa obedecer antes a Deus que aos homens. Em outras palavras, eu não devo obedecer ao meu superior se ele me mandar pecar. E eu costumo dar aquele exemplo, que às vezes são um contra-testemunho que os pais dão dentro de casa. Né? Liga aquela criatura que o pai ou a mãe não gosta ou não quer atender, o que ele faz? Meu filho, fala que eu não estou. Ou seja, eu estou pedindo para o meu filho mentir. E aí o filho tem o direito e o dever de dizer, não vou mentir, pai. Se você quiser, você diga lá o que você quiser para o seu amigo. É. Ninguém pode obrigar o outro a pecado. Cuidado, porque isso aí pode escandalizar. O que é o escândalo? Palavra que tem raiz no latim, escândalos, que quer dizer pedra. Eu sou pedra de tropeço para o meu irmão. O meu contra-testemunho é aquele mau exemplo que será seguido pelo meu irmão. Então, a gente no confessionário escuta às vezes chefes que mandam assinar documentos fraudulentos. Você tem todo o direito de falar isso aqui, não corresponde. Eu sou esperto no assunto, né, especializado nesse tema. Esse documento não é, enfim, verdadeiro, honesto, sei lá, não assino. Por exemplo, uma lei que aprove o aborto está contra o direito natural. Se alguma lei disser que em tal situação o aborto é obrigatório, como católicos nós temos que nos opor, que são leis iníquas. O mesmo vale também para uma ordem impossível. Por quê? Na moral católica, ninguém é obrigado àquilo que é impossível. Se para mim é impossível, ainda que
exista algo que é uma obrigação, ninguém é obrigado ao que é impossível. Para mim, aqui agora não é possível, não tenho condição psicológica, material, então eu fico desobrigado. Não é devido à obediência ao superior que mandar fora das suas atribuições. Exemplo, o pai que se opõe à vocação religiosa do filho. Não, filha minha não vai ser freira, não. Quem é você para dizer isso? Se Deus está chamando sua filha para ser freira, como assim você vai se opor? Se essa menina tiver certeza de que é chamada à vida religiosa, ela deve desobedecer o pai nessa situação. Ela discerniu junto ao diretor espiritual, está claro e patente, nenhum pai tem esse direito. Esse pai está abusando da sua autoridade. E por aí vai, um superior que der ordens contrárias à regra e constituições da congregação religiosa. Agora, para finalizar, vejamos a questão dos mandamentos de Deus. Por que nós devemos obedecer os mandamentos? Além do fato de Deus ser a autoridade suprema, que está acima de todas as autoridades, porque toda autoridade vem dele. É porque os mandamentos são para o nosso bem individual e para o bem da sociedade. Vamos lá. Se nós analisarmos do 4º ao 10º mandamento, nós vamos ter, por exemplo, o regramento da vida em sociedade. Peguemos a sociedade familiar. 4º mandamento, honrar pai e mãe. Pô, pai e mãe ralam com o filho, acordam de madrugada, levam ao hospital, provê o sustento, educam. É canseiro, é trabalho. Então, nada mais justo que na velhice, quando os papéis se inverterem, porque o velho volta a ser uma criança. Lá quando está bem velhinho, de repente, vira uma criança. Aí é o filho que vai cuidar do pai. Deus nos confiou a este homem e a essa mulher. Por isso, há uma obrigação também dos pais para com os filhos. Então, 5º mandamento, não matar. Eu estou respeitando a vida do outro. 6º mandamento relacionado à castidade. Quantos problemas não advêm de uma irresponsabilidade sexual? Olha para a sociedade, os jovens transando à vontade, porque meu corpo, minhas regras e outras imbecilidades que a gente escuta por aí. Quantos seres humanos vindo ao mundo sem um pai e uma mãe dentro de casa, sem uma família estruturada? Pergunte a qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, eu atendo pessoas há quase 20 anos, vou fazer 19 anos de padre aqui. Todas as pessoas que a gente pega escangalhadas, você vai ver a raiz está lá na família. Por quê? Porque papai e mamãe não fizeram o dever de casa bem. Existem aí algumas poucas exceções, tem pais que fazem tudo direitinho, mas o filho resolve delinquir. Mas é muito raro isso, bem raro, aliás. Às vezes a gente até vê o pai e a mãe fazendo tudo certinho, mas super protegendo. Então eles acham que fizeram certo aí. A superproteção escangalha uma pessoa. E a partir das desordens sexuais, nós temos as DSTs, que vão prejudicar a sociedade. Pois, 7º mandamento, não furtar, eu respeito a propriedade do outro. 8º, não levantar falso testemunho, eu respeito a reputação do outro. 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, o marido da próxima, eu respeito o cônjuge do outro. Quantos até crimes não acontecem por conta disso, por conta de uma traição? Então, 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, está relacionado à propriedade do outro, que essa cobiça pode gerar tanta coisa ruim. Eu, por exemplo, sabotar um amigo porque eu não quero que ele seja promovido, que esteja acima de mim. Então aí a gente vai ver o quê? A virtude da justiça, dá a cada um que lhe é devido. Porque sem justiça não existe paz social
possível. Então Deus é o autor da natureza humana, sabe o que é bom para nós. Do primeiro ao terceiro mandamento, nós temos o quê? O regramento do nosso relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e dias festivos. Então a gente vai vendo tantos problemas na sociedade por conta desse afastamento de Deus. Então nós temos nos mandamentos uma fórmula curta, simples, porém eficacíssima para a gestão, vamos chamar assim, das nossas vidas. Então os mandamentos não são uma castração, como muitos psicólogos preferem interpretar. Não é uma camisa de força. Vai ser camisa de força para a pessoa desordenada, para aquele que, quando pode, rouba, para a pessoa desregrada na sexualidade. Aí vai ser uma castração, realmente. Mas eu não conheço pessoas que sigam os mandamentos que têm os problemas que os outros que não seguem têm. É muito simples, é só comparar. Tá? Então, muito cuidado, porque o diabo quer libertar o homem dessas amarras dos mandamentos. Faça o que quiser, esta é toda a lei. Isso é um perigo. Isso é a base de uma sociedade anárquica. A anarquia é própria de Satanás. A ciência do direito existe justamente porque nós, homens e mulheres, abusamos do direito. Esquecemos que o meu direito termina onde começa o do outro. Então aí vem as leis para evitar os abusos. Então o homem precisa de leis. Isso aí desde sempre está provado. A gente vai vendo progresso social a partir de quê? De hierarquia das instituições. E aí nós vemos as bandeiras comunistas agitando esse igualitarismo. Não, todo mundo igual. Sim, iguais oportunidades. Todos somos iguais em dignidade perante Deus. Mas a gente olha para a natureza e vê diferença o tempo inteiro. E essa diferença foi o próprio Deus que determinou. Vai ter um mais rico, um mais pobre. O que importa para nós não é a riqueza ou a pobreza. O que importa é viver dignamente de modo a ganhar o céu. E aí o pobre e o rico estão em pé de igualdade, o bonito e o feio, o gordo e o magro. Porque todo mundo pode rezar, todo mundo pode comungar, se confessar, todo mundo pode fazer caridade, todo mundo pode cumprir mandamentos, basta querer. E tem gente que fica alucinada com isso. A justiça que importa, antes de mais nada, é a justiça divina. Então, meus irmãos, se alguém tem dificuldade de obedecer à igreja, se alguém tem dificuldade em colocar em prática qualquer mandamento, nos procure. Porque muitas vezes essa dificuldade brota de uma visão distorcida. Sei lá como foi a sua educação, que tipo de discurso você ouviu na escola. Nós somos martelados constantemente na mídia, no sentido de uma cultura contrária a Deus. E aí é natural que haja dúvidas. Para isso nós estamos aqui, para ajudar. Mas vamos entender isso. A nossa fé está construída sobre essa virtude da obediência. Obediência, em primeiro lugar, a Deus e obediência a todas as autoridades constituídas para o nosso bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.